Você crê que há poder na palavra de Deus? Se você não crê, como homem, eu te aconselho a crer. Te aconselho a crer porque há poder na palavra de Deus. A Bíblia, ela é escrita por homens cheios do Espírito Santo. Por isso, a mesma palavra, ela tem o poder de alimentar todos nós. A mesma palavra. O Espírito de Deus, ele revela ao nosso coração a vontade de Deus através da palavra, que é agora, onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Então, é de extrema importância que a gente fique atento àquilo que Deus está nos dizendo. Porque aí sim, a gente pode sair daqui diferente. Se você entrou fraco, você vai sair forte. Se você entrou enfermo, você vai sair curado. Se você entrou aqui preso pelas correntes do pecado, você vai sair liberto em nome de Jesus. Porque a mesma palavra, ela pode transformar a sua vida e a minha vida. Amém? Porque esse é o poder de Deus. É a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Irmãos, eu queria que vocês abrissem no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. A gente vai ler do 1 ao 9. A gente vai começar essa palavra falando sobre o chamado de Moisés. A gente vai poder ver aqui e ler algumas coisas que Moisés recebeu de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai ser edificado por aquilo que Deus fez na vida de Moisés. E essa palavra chegou até nós. Êxodo capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou a do peito. E eis que se tornou como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam eles nos dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Amém. Então aqui é quando Deus concede a Moisés poder sobrenatural. Poder sobrenatural porque Moisés tinha uma vara, o cajado na mão. Moisés ajudava o seu sogro a cuidar das ovelhas, do rebanho. E como Israel é um país de montanhas, principalmente Jerusalém, e ali eles viviam ao redor de Jerusalém, Israel. E ali ele tinha o seu cajado para cuidar dos animais e ele tinha essa vara na mão. E Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho essa vara, joga no chão. E quando ele joga no chão, aquela vara se transforma numa cobra. É um poder sobrenatural, poder divino. E aí Moisés foge da serpente e Deus fala: agora pega pela cauda. E quando ele pega na cauda daquela cobra, se volta na vara novamente. E aí Deus faz outro sinal. Moisés, põe a mão dentro da sua roupa, no seu peito. E ele põe. Quando ele tira, sua mão leprosa. E ele fala: agora coloca de novo. E quando ele coloca a mão de novo e tira, a sua mão está como a outra, sã e curada. E Deus fala: se ainda assim eles não crerem que eu apareci a você
você vai pegar a água, vai lançar na terra seca, e as águas do Egito se tornarão como sangue. Então Deus concede para Moisés poderes sobrenaturais. Deus confia ao homem poderes sobrenaturais. Agora imagina você com esse poder. Já começa pela intimidade, né? De conversar com Deus tete a tete, face a face. Porque Moisés falava com Deus face a face. Hoje nós falamos com Deus através de Jesus e o seu Espírito. E nós temos acesso a Deus direto. Nós vivemos a graça, a salvação de Jesus. Então, nós podemos alcançar Deus através do seu Espírito, em nome de Jesus. E Deus pode te conceder poderes também. Deus também confia em você poderes sobrenaturais. Capítulo 7 de Êxodo. Capítulo 7, versículo 10. Nós vamos ler até o 13. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Lembra o que Deus tinha dito para que eles fizessem? Quando chegassem diante de Faraó, foi o que ele fez. Moisés e Arão, seu profeta, a sua boca, foram até Faraó levar a mensagem de Deus, e quando chegaram lá, para que Faraó acreditasse que Deus apareceu a Moisés, Moisés tinha que manifestar os sinais e maravilhas, os sinais que só Deus pode fazer, só o mundo espiritual pode realizar. Nenhum homem tem o poder de transformar uma vara numa serpente, a não ser que seja concedido por Deus, ou, nós veremos aqui adiante. Versículo 11, e Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus já havia dito a Moisés, olha, se eles não crerem nos sinais, a gente continua, porque eles vão crer, e eles vão saber que há Deus em Israel. Eles vão saber que existe um Deus todo-poderoso. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que me veio à mente, eu me coloquei no lugar de Moisés e de Arão, irmãos. Eu imagino ali, primeiro, você operando essa maravilha, esse poder sobrenatural, de você lançar uma vara no chão, ela se tornar em cobra, uma serpente. E aí aparecem alguns magos e fazem a mesma coisa. Ali talvez, eu pensei que talvez a minha fé fosse abalada, diante de Faraó, diante do grande Faraó, o todo-poderoso do Egito, a maior autoridade. Ali o Egito era reconhecida a nação mais poderosa da terra. E ele, diante de Faraó, diante dos seus magos, ele faz um sinal para mostrar o poder de Deus, e vem um homem comum como ele, que não serve ao mesmo Deus que apareceu para ele, e faz a mesma coisa. A diferença é que a serpente de Arão e de Moisés era mais forte, então tragou, comeu a cobra deles. O poder de Deus foi manifesto ali. Eu pensei que se fosse eu nessa hora, eu acho que a minha fé ia dar uma... E agora? Falhou. O que eu vou fazer daqui para frente? Tinham duas cartas na manga ainda, que Deus tinha dito para ele. Que era a mão, lembra? Com lepra, e as águas se tornarem em sangue. Se ainda não crerem na serpente, vão para a próxima. Se ainda não querem no derradeiro sinal, no segundo, vão para o próximo. Mas uma hora eles vão crer que há Deus em Israel. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, e recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas,
põe-te à frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. E foi-se assim. Moisés toca as águas do rio, e toda a água dos vasos de planta, dos poços, de toda a água do Egito se tornou em sangue. Toda a água do Egito se tornou em sangue. E depois Deus continua a manifestar os seus sinais, e a gente não vai continuar lendo aqui todos os sinais de Deus, que são as pragas que vieram sobre o Egito, a rã, a mosca, a peste, a úlcera, até a última que foi a morte dos primogênitos. Mas o que Deus colocou no meu coração para que a gente receba essa palavra nessa noite, irmãos, é que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos hebreus, o meu Deus e o seu Deus, é um Deus de maravilhas e sinais. O nosso Deus, Ele manifesta o seu poder para que eu creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus apareceu a Moisés, o primeiro questionamento de Moisés foi: Senhor, mas eles não vão crer que o Senhor apareceu a mim. Eles não vão crer que o Senhor existe, eles não vão crer que o que eu estou dizendo é verdade. Espera aí, Moisés, a gente vai resolver isso. Porque eu vou operar sinais e maravilhas para que eles creiam. Eu vou realizar essa obra para que eles creiam que há Deus em Israel, que há Deus, o Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus, irmãos, o seu Deus, é um Deus de sinais e maravilhas. O mesmo Deus que operou todos esses sinais, pode operar na sua vida. Aonde você for, Ele pode operar sinais e maravilhas. Versículo 3, capítulo 7, versículo 3 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Eu multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas. Quando eu li esse versículo estudando a palavra, eu falei: Senhor, aqui o bicho ia pegar. Eu multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas, Moisés. Eu vou operar um milagre para que vocês sejam livres da escravidão. E esse Deus que diz a mesma palavra para Moisés aqui, é a mesma palavra que Deus diz para mim e para você. O mesmo milagre que Deus fez na vida do povo de Israel, libertando eles da escravidão, 430 anos escravo, irmãos. 430 anos sendo subjugados por aquele povo, sendo escravo por eles, trabalhando, tendo os seus filhos, as suas esposas, os maridos, todas as gerações que passaram nesses 430 anos trabalhando como escravos. Mas existia um Deus todo-poderoso e o único que queria manifestar os seus sinais, para que aquele povo, que já há 430 anos vivia como escravo, voltasse a acreditar que há Deus em Israel, e para mostrar para Faraó que existe um único Deus, o Todo-Poderoso. E esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que se relaciona comigo e com você hoje, é o Deus que nos revela essa palavra agora. É esse Deus, o mesmo Deus que opera sinais e maravilhas, que operou sinais e maravilhas no Egito, deseja operar e vai operar sinais e maravilhas na sua vida.
Porque o contexto de Israel era de escravidão, de tristeza, de angústia, de depressão, esquecimento. A gente vai viver o resto da vida aqui. Com certeza os pais contavam aos filhos as histórias do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles contavam como eles chegaram até o Egito, eles contavam as histórias, eles ensinavam seus filhos. E criança, como hoje, é a mesma criança do passado. Pai, mas se a gente tem um Deus que opera todos esses sinais e maravilhas, aonde está esse Deus? Porque eu vejo a mãe chorando de tanto trabalhar, porque eu vejo o Senhor abatido de tantas preocupações. É o mesmo contexto, irmãos, da nossa vida. São pessoas como nós, que viviam como escravos em terra estranha. E eles alimentavam a fé. Aqueles que tinham mais resiliência, alimentavam a fé dos seus filhos, e isso ia passando de geração em geração. Existe um Deus que é o Todo-Poderoso, meu filho. Existe um Deus que pode nos libertar. Existe uma promessa de Deus para nós. Nós vamos para uma terra que emana leite e mel, mas, pai, o Senhor me conta essa história desde que eu tenho 6 anos. Eu já tenho 15 e até agora não aconteceu nada. As crianças de hoje são as mesmas crianças do passado, com as mesmas dúvidas. Os adolescentes do passado têm as mesmas lutas que os adolescentes de hoje, os jovens, adultos e assim por diante. São pessoas. E aonde está esse Deus? E Deus ouviu a oração do seu povo. E Deus disse: eu multiplicarei os sinais e as maravilhas sobre a terra do Egito, para que Faraó, para que o povo do Egito creia e para que vocês creiam que há Deus em Israel. O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Você pode repetir isso comigo? O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Agora a gente vai repetir 3 vezes seguidamente isso, com fé. Toma posse dessa palavra, amém? Vamos lá. O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Mais uma vez. O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Mais uma. O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Aleluia! O meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas. O meu Deus é o Todo-Poderoso, que opera sinais e maravilhas aonde é necessário. O meu Deus pode ressuscitar os mortos. O meu Deus pode trazer vista aos cegos. O meu Deus pode mudar a história da tua família. O meu Deus pode arrancar toda a tristeza e o medo do teu coração. O meu Deus pode tirar toda a preocupação e ansiedade que vem te afligir. O meu Deus é o Todo-Poderoso. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Esse Deus há de multiplicar os seus sinais e maravilhas sobre nós, irmãos. Quando Deus opera os seus sinais e as suas maravilhas, Faraó, ainda com o seu coração endurecido, ele continua lutando contra Deus e contra a vontade de Deus. E Deus começa a operar os seus sinais e maravilhas. E Deus começa a operar os seus sinais e maravilhas, até chegar ao ponto que Faraó já não resiste mais. E ele fala: vai, vai Moisés, vai embora, vai servir ao seu Deus. E ainda assim Deus continua a operar sinais e maravilhas. Mateus capítulo 21. Uma das coisas que a gente aprendeu na Etiópia e tem aprendido no ministério de Jesus é que os milagres acontecem conforme a necessidade deles e conforme a fé daqueles que recebem um milagre. Muitas pessoas foram curadas por Jesus porque tiveram fé
que se Jesus tocasse, eles eram curados. A mulher do fluxo de sangue, a fé dela foi ao extremo. Ela disse, se ao menos eu tocar a orla da tua veste, eu sei que eu vou ser curada, porque ela sabia que Jesus era o Todo-Poderoso. E uma das coisas que nós aprendemos na Etiópia foi isso, né, Jonathan? Que os milagres acontecem conforme as suas necessidades e que Deus pode fazer milagres e maravilhas. E Deus há de operar milagres e maravilhas na sua vida, naquilo que você precisa, se você crer nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12. Nós vamos ler até o 17. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Só para a gente se contextualizar aqui, Jesus chega ao templo e os homens montaram barraquinhas ambulantes para vender os animais para o sacrifício, para o dia do Yom Kippur, para o dia do perdão. Porque Deus havia ensinado Israel lá no deserto sobre como eles fariam, como seria o dia do perdão, a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas e todo o alinhamento de Deus, como seria. Só que quando Deus pede ao povo um sacrifício de um animal, que o sacerdote levava esses animais para o sacrifício, para que eles levassem o pecado dos homens, esse animal ele era separado, ele era cuidado, ele não podia ter mancha, ele era bem cuidado, era o melhor que eles tinham e ofereciam para Deus. Porque para Deus o que importava era o comportamento das pessoas em cuidado e o zelo em buscar o perdão e o arrependimento. Esse era o ensinamento de Deus e é o ensinamento de Deus. É o nosso comportamento, a nossa preparação para que a gente possa alcançar o perdão de Deus. Só que o que aconteceu com o passar dos anos e a tecnologia da época, esses homens começaram, peraí, tem uma oportunidade de negócio aqui. Tem gente que sai correndo do trabalho e não leva o animal para o sacrifício. Então o que a gente vai fazer? Vamos montar uma barraquinha aqui e começar a vender. Vende uma pombinha, vende um cabritinho, preço bom. E as pessoas vinham de todas as regiões de Israel até o templo, aqui, onde Jesus chegou, até o templo, para pedir perdão pelos seus pecados, de ano em ano. E quando chegava lá, vê se você se identifica em alguma coisa na sua vida assim. Quando eles chegavam diante de Deus, esqueci, não trouxe o animal. Peraí, vamos ali na barraquinha ali comprar lá, vamos lá. Não, esse aqui não, esse não, esse não. Perdeu totalmente o objetivo daquilo que Deus havia ensinado para o povo, a Moisés lá no deserto. E quando Jesus chegou no templo, ele viu, o que vocês estão fazendo? Não é isso. Não é isso que o meu pai ensinou, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de negócio. E Jesus derruba tudo, irmãos, joga tudo no chão. Mete o pé nas cadeiras, joga tudo no chão. Falou, vocês estão destruindo aquilo que o meu pai ensinou. Porque os homens se perderam. Virou negócio. Versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Porque o dinheiro, ele circulava ali, né? E o dinheiro é a raiz de todo mal. E foram ter com ele, versículo 14, foram ter com ele ao templo cegos e coxo, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus, quando chega ao templo, ele se depara com aquela situação, aqueles homens destruindo os propósitos de Deus, destruindo os ensinamentos de Deus e a essência do perdão.
Jesus, indignado com aquela situação, ele traz a correção, ele derruba tudo, joga tudo ao chão. E as pessoas e a multidão vêm até Jesus, e Jesus cura. Jesus começa a fazer milagres. Coxos, cegos e coxos. Aqueles homens e mulheres começaram a chegar até Jesus. Aqui não diz números de pessoas, irmãos. Pode ser 2, mas pode ser 2.000. Pode ser 2.000, mas pode ser 20.000. A Bíblia não diz número. A Bíblia diz que Jesus vivia rodeado de multidões. E uma das multidões que rodeava Jesus, quando ele multiplicou o pão e peixe, eram 5.000 homens. Então, se a gente colocar uma criança e uma esposa, pelo menos para cada um, a gente já tem 15.000 pessoas. Jesus era rodeado de uma grande multidão, porque as pessoas precisavam de um milagre. Precisavam de um sinal de Deus. E Deus operava os sinais e maravilhas. Tanto que aqueles homens, os principais da sinagoga, aqueles que serviam no templo, viram as maravilhas que Jesus fazia. E ficaram indignados com aquilo que Jesus fazia. E as crianças, como sempre, né, como na Etiópia, em todo lugar, em todas as igrejas, as crianças sempre ali presentes, entregando a Deus o perfeito louvor, adorando a Jesus Cristo e dizendo: Hosana ao Filho de Davi, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus operando seus sinais e maravilhas, e Jesus operando seus sinais e maravilhas, e o cego enxergando, e o coxo andando, e Jesus curando, e Jesus curando, e Jesus curando, e as pessoas crendo cada vez mais em Jesus, cada vez crendo mais que Ele era o Todo-Poderoso. Porque ninguém podia fazer aquilo que Jesus fazia. Ninguém podia fazer. Em outro texto da palavra, no tanque de Betesda, todas as vezes que a água se agitava de uma forma sobrenatural e inexplicável, a água se agitava e o primeiro enfermo que caísse naquela água era curado de qualquer enfermidade. Se ele fosse cego, quando a água se agitasse no tanque de Betesda e ele pulasse na água, o primeiro a pular na água, recebia a cura. De uma forma sobrenatural. A Bíblia não explica o porquê. Era o poder de Deus sendo manifesto naquela água. E o primeiro era curado. Mas existia um homem coxo que não conseguia chegar até a água. Ele não conseguia alcançar o milagre. E quando Jesus encontra ele, Jesus faz o milagre. Está aqui quem pode fazer um milagre maior para você do que aquelas águas. E Jesus fala: toma o teu leito e anda e vai. E Jesus faz um milagre na vida dele. E o mesmo Jesus continua operando milagres hoje, irmãos. Mateus 28. Mateus capítulo 28. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, a gente hoje tem a graça, quem sabe usar, né? De ter a tecnologia, principalmente a internet. A internet, ela é uma bênção, se você usar ela corretamente. Mas, se não, ela é uma maldição e pode destruir casamentos, famílias, e enfim. E nós temos essa graça hoje, de poder pesquisar o que a gente quer na internet. E se a gente pesquisar corretamente, a gente encontra informações corretas, né? Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Hoje a gente vê na internet o que está acontecendo no mundo. Não é uma coincidência, irmãos, o que o mundo está vivendo. Não é. Não se deixe ser enganado. Não é uma coincidência.
Tudo o que acontece no planeta Terra hoje já está destinado por Deus. Terremotos, maremotos, sinais no céu, pestes, falta de amor. Tudo está escrito na Bíblia. Tudo. O aquecimento, tudo já está escrito na Bíblia. E hoje a gente pode ver as coisas que acontecem no mundo, guerras e rumores de guerras. Há 30 dias atrás, a gente acompanha, agora tem diminuído, né, as notícias da guerra em Israel. Que Israel, o ataque que Israel sofreu, do grupo terrorista Hamas, Israel foi atacado e teve que se defender para resgatar homens e mulheres e crianças que foram levados como reféns. Alguns perderam a vida. E a gente viu, acompanhou intensamente nos jornais, na internet, na verdade, sobre a guerra. Muita mentira e muita verdade, por isso que é importante você estar ligado no que você recebe. E agora, irmãos, há 5 dias atrás, ou menos, a gente começa a ouvir de guerras aqui pertinho da gente. A Venezuela, com seu ditador, Maduro, decidiu que ele quer um território na Guiana. E ele vai invadir. Fez um censo. Vamos ver quem concorda aqui que a gente tem que invadir o país. E para eles chegarem na Guiana, eles precisam passar por onde? Pelo Brasil. Quem diria que a gente ouviria de guerra aqui no nosso quintal? Guerras e rumores de guerras. E é bem aonde Deus já vem sinalizando ao apóstolo Alexandre para a gente ir. É a cidade de Pacaraima, é a cidade que faz fronteira com a Venezuela. Eles têm que passar por lá, é território brasileiro. Pesquisa depois para você ver, você vai ter informações mais concretas. Tudo está escrito na Bíblia, tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo não é uma coincidência. E Deus, com a sua infinita misericórdia, nos deixou tudo revelado, nos deixou tudo esclarecido, para que a gente não seja enganado por ninguém. E o poder de Deus há de se manifestar sobre todas essas coisas. Quando a igreja foi perseguida em Atos, ela cresceu, porque ninguém pode parar a igreja de Jesus. Ainda a gente, comparado à Bíblia, né, irmãos, as histórias que a gente vê na Bíblia, a gente não é perseguido ainda. Começa hoje uma perseguição, mas a gente não é perseguido. A gente não é. Não sei se viveremos essa perseguição mais forte, como eles viveram, de ser perseguido e morto pelo Evangelho de Jesus aqui. Já existe, mas aqui no Brasil ainda não. Mas vai existir. Negue a Jesus ou morre. Vai chegar, irmãos. Por isso que é importante nós conhecermos a verdade. E conhecereis a verdade, que é a Bíblia, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus vai te sustentar. Os sinais e as maravilhas vão te acompanhar. Quando Moisés vai diante de Faraó, irmãos, ele vai diante da maior potência da terra. Quem era Moisés para chegar diante de Faraó? Saiu fugido do Egito, perseguido, ameaçado de morte. Viveu no palácio, aproveitou de todas as bênçãos do palácio no Egito, saiu de lá fugido, perseguido, ameaçado de morte. Aí de repente ele volta, encarando o Faraó, olhando olho no olho. É só Deus para fazer. É só Deus para dar essa coragem de enfrentar todas as obras do diabo. E Deus há de conceder a cada um de vocês o seu poder, os seus sinais e as suas maravilhas. E para que você creia, Deus opera os sinais e maravilhas na sua vida, na sua casa. Vamos voltar lá no capítulo 21, no versículo 14. Mateus 21, 14. Após Jesus ter derrubado todas aquelas barraquinhas, né? E corrigido aqueles homens,
No versículo 14 diz assim: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Aquelas pessoas, elas precisavam de um sinal de Deus na vida delas. Elas precisavam, porque a medicina não podia fazer mais. Os homens já não davam mais esperança para eles. Então eles precisavam de um milagre, de um sinal. Eles foram até Jesus no templo. Eles buscaram o seu milagre, eles alcançaram o milagre, porque eles deixaram a sua zona de conforto e foram até Jesus. Só que quando a gente fala de vir até Jesus, para nós aqui, é fácil, irmãos. Talvez a maioria tenha carro, ou moto, ou bicicleta, um meio de transporte. Talvez a maioria não tenha dificuldades físicas para chegar à igreja. Então é fácil. Esses homens e mulheres, que a gente não sabe o número, eles foram até Jesus, coxos e cegos. Eles foram até Jesus, porque eles precisavam de um milagre. A situação deles não era normal, não era como a minha e a sua hoje. Eles tinham uma enfermidade, eles tinham uma necessidade, mas eles venceram a necessidade para alcançar um milagre que eles precisavam. E o poder de Deus foi manifesto sobre a vida deles, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Por isso que é necessário que, se você precisa de um milagre hoje, se você precisa de um sinal de Deus, de um poder divino, de uma maravilha que só Deus pode fazer e o homem não pode, é necessário que você se aproxime de Jesus. Foi como o presbítero Jonathan disse, que o Sérgio, e faz porque eu vi, ele fala: é Jesus, é Jesus. Jesus pode curar você, Jesus pode tirar essa tristeza, esse medo, porque o meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas, e Ele pode fazer o impossível por você, mas é necessário que você chegue a Ele, é necessário que você entenda quem Ele é. Quando esses homens e mulheres foram até Jesus para receber o milagre, eles foram crendo, irmãos. Crendo, eles não sabiam se iam receber, mas eles foram crendo que receberiam um milagre. E quando encontraram Jesus, a Bíblia diz que Jesus os curou. Jesus curou essas pessoas. Jesus trouxe transformação na vida deles. Aqueles homens e mulheres que nunca puderam contemplar um pôr do sol, eles puderam ver o pôr do sol. Aqueles homens e mulheres que não podiam sair da cama, não podiam levantar sozinho, não conseguiam tomar um banho sozinho, no outro dia, eles puderam tomar um banho sozinho. A vida deles mudou completamente. Aqueles homens que não podiam trabalhar, que não podiam ser o provedor do lar, que não podiam ter uma vida normal, depois que encontraram Jesus, começaram a ter uma vida normal, uma vida de bênção, de paz e de alegria. Por quê? Porque foram até o encontro de Jesus Cristo. Se você precisa de algo que só Deus pode fazer, sinais e maravilhas, e o Todo-Poderoso está aqui e pode fazer, venha até Jesus. Venha até Jesus. Jesus pode fazer um milagre hoje na tua vida, na tua família, naquilo que você precisa, se você realmente for até Jesus. Porque o meu Deus é um Deus de sinais e maravilhas, e Ele opera nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Queria chamar o ministério de louvor, e eu quero ler o último texto com vocês. Filipenses, capítulo 2. Ao finalzinho da Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler do 9 ao 11. Quando Deus concede poderes a Moisés, poderes sobrenaturais, como nós vimos,
Deus fala para Moisés assim: você será como Deus diante de Faraó. Meus irmãos, olha a confiança que Deus tem em você. Ah, pastor, mas era Moisés, né? Moisés era como eu e você, um homem normal, que se rendeu ao poder de Deus. Deus falou: Moisés, eu entrego para você o poder divino, e você vai ser como Deus diante de Faraó. Você vai ser autoridade, eu confio em você. Aleluia. Capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Se você tiver uma dúvida hoje, pastor, mas qual é o segredo para que eu alcance um milagre de Deus? Qual é o segredo para que o poder de Deus se manifeste na minha vida? Eu tenho o segredo para você que não é segredo. O segredo é o nome de Jesus. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Deus que apareceu a Moisés e concedeu a Moisés poderes. O grande segredo da mudança na minha vida é Jesus Cristo. O grande segredo do poder de Deus na sua vida é Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Deus faz um milagre porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e Deus, através do poder de Jesus Cristo na cruz, coloca em você o seu Espírito. Você recebe o Espírito Santo. A partir daquele momento que você recebe o Espírito Santo de uma forma sobrenatural, que é inexplicável, você é cheio do Espírito Santo. E ao nome de Jesus, você recebe todo o poder. Então, quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo. E quando você tem uma luta, quando você tem alguma dificuldade, quando você enfrenta uma provação, você pode falar: Pai, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Lembra que nós lemos aqui? O nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessar. Esse nome, você diz: Pai, em nome de Jesus, eu preciso da tua ajuda. E aí a minha mente hollywoodiana entra em cena. O exército de Deus se preparando no céu, colocando os anjos, as suas armaduras, e descendo a seu favor. Se for necessário, muitos, né? Ou alguns, ou um. Deus envia do céu a sua escolta para te ajudar. Porque Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercede por você e fala: Pai, Ele está pedindo, no meu nome, envia. E o Pai se levanta do trono e fala: vamos ajudar, filho. E vem a ajuda, vem o poder, vem a unção, vem os sinais, para que você creia e todos aqueles que estão com você creiam também no poder de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que você creia.
Você chega com fé diante de Jesus, irmãos. Aqueles cegos e coxos, eles não chegavam sabendo que ia ser curados. Eles iam até Jesus com fé, que eu posso ser curado, Jesus pode me curar. Eu tenho fé, mas eu não sei se eu vou ser curado. Porque é uma multidão, mas eles vão com fé. É necessário que você aproxime-se de Deus com fé. É necessário que você vá até Deus. É necessário que você creia em Deus. E é necessário que você busque a Deus. Ah, Senhor, eu preciso. Tenha fé, creia e busque a Deus. E você vai receber todas as coisas necessárias para a sua vida e para aquilo que você tanto precisa. Amém?